Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 6. 22 de dezembro de 1903. A cruz forma a encarnação de Jesus no seio das almas e a encarnação da alma em Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, veio meu adorável Jesus crucificado, e tendo-me participado suas penas, enquanto eu sofria, me disse: Minha filha, na criação eu dei à alma minha imagem. Na encarnação dei minha divindade, divinizando a humanidade. E no mesmo ato em que se encarnou a divindade na humanidade, naquele mesmo instante se encarnou na cruz. Assim que desde que fui concebido, me concebi unido à cruz, unido com a cruz. E se pode dizer que assim como a cruz foi unida comigo na encarnação no seio de minha mãe, assim a cruz forma outras tantas encarnações minhas no seio das almas. E assim como forma minha encarnação nas almas, assim a cruz é a encarnação da alma em Deus, destruindo-lhe tudo o que é de natureza humana e enchendo-a tanto da divindade, de formar uma espécie de encarnação. Deus na alma e a alma em Deus. Eu fiquei como extasiada ao ouvir que a cruz é a encarnação da alma em Deus, e ele repetiu: não digo união, mas encarnação. Porque a cruz se intromete tanto na natureza, de chegar a transformar a mesma natureza em dor. E onde está a dor, aí está Deus, sem poder estar separados Deus e a dor. E a cruz formando esta espécie de encarnação, volta à união mais estável. É muito difícil a separação de Deus com a alma, assim como é difícil separar a dor da natureza, enquanto que com a união facilmente pode ocorrer a separação. Entende-se que não são encarnações, mas semelhanças de encarnações. Então vamos meditar por partes aqui. Esse trecho é bem... Parece ser simples, mas não é tão simples assim. Ele fala de encarnação. Na criação eu dei à alma a minha imagem. Né? Quando ele criou o homem, ele deu a nossa alma, a alma humana, a imagem divina. Quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, o Verbo divino se fez carne, ele deu à alma humana a divindade. Né? O Deus se encarnou no humano. O Espírito de Deus, o Verbo, se encarnou numa alma humana, na natureza humana. E a natureza humana foi divinizada. Pela encarnação do Verbo, a natureza humana foi divinizada. E no mesmo ato em que se encarnou a divindade na humanidade, no momento que Jesus se encarnou, que o Verbo se fez carne, no momento que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, naquele mesmo instante que o Verbo se encarnou na alma humana de Jesus,
se encarnou na cruz. Naquele mesmo instante se encarnou na cruz, no sofrimento, na dor. Então Deus se encarnou na alma humana e se encarnou na cruz, se encarnou na dor. Por isso que ele fala que Deus e a dor não se separam. Porque a cruz, então, de chegar a transformar a mesma natureza em dor. Onde está a dor, aí está Deus. Sem poder estar separados, Deus e a dor. Porque Deus se encarnou na dor. Deus se encarnou na cruz. Jesus não só, então, carregou a cruz, ele é a cruz. É a mesma natureza. Tem um trecho que ele fala isso. Que ele fala que é como se a cruz e ele fosse a mesma coisa. Ele fala isso, acho que é no volume 4. Depois eu vou procurar esse trecho, mas ele fala justamente isso. Que ele e a cruz é a mesma coisa. E aqui ele fala isso, né? Que onde está a dor, Deus está junto. Deus é a dor, praticamente. Deus, sem poder estar separados, Deus e a dor. Que ele fala, no mesmo instante se encarnou na cruz. Ele se encarnou na cruz. Encarnar, aí eu fui pesquisar o sentido de encarnar. É uma divindade, um espírito que se materializa. O significado de encarnação é um espírito que esse encarnar é um significado muito espiritual. Não é só... a gente não vai encontrar essa palavra encarnar no sentido assim, que não seja espiritual. Aqui no dicionário está assim, encarnar. Fazer-se carne, fazer-se homem, tornar-se humano. O verbo encarnou-se no homem. O verbo encarnou-se no homem. É um conceito religioso. Então, Deus se encarnou na cruz. No mesmo ato em que se encarnou a divindade na humanidade, no mesmo ato em que o verbo divino se fez carne, ele se encarnou também na cruz. Assim, desde que fui concebido, me concebi unido com a cruz. Ele já foi concebido unido com a dor, com o sofrimento. E se pode dizer que assim como a cruz foi unida comigo na encarnação, no seio de minha mãe, a dor foi concebida junto com ele, no seio da Virgem Maria. Assim a cruz forma outras tantas encarnações minhas no seio das almas. Assim como a cruz foi unida comigo na encarnação no seio de minha mãe, Jesus e a dor juntos se encarnaram no seio da Virgem Maria, na alma de Jesus. Assim a cruz forma outras tantas encarnações minhas no seio das almas. Então, no seio das almas, e assim como forma minha encarnação nas almas, assim a cruz é a encarnação da alma em Deus. A cruz nos une de uma forma... Jesus, não é união, ele fala, não é união, é encarnação. A cruz nos torna inseparáveis de Deus. Assim a cruz forma a encarnação de Jesus na alma. O verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A cruz encarna Deus na alma. A Luísa falou, eu fiquei extasiada ao ouvir que a cruz é a encarnação da alma em Deus. Eu também. A cruz é a encarnação da alma. A cruz é a encarnação de Deus na alma. O Espírito que se torna carne e vem habitar na nossa alma com a cruz. Destrói tudo o que lhe é de natureza humana, enchendo-a tanto da divindade, de formar uma espécie de encarnação,
Deus na alma e a alma em Deus. Não digo união, mas encarnação. Porque a cruz se intromete tanto na natureza de chegar a transformar a mesma natureza em dor. E onde está a dor, aí está Deus. Deus e a dor não podem se separar. E onde está a dor, quando a gente está, o sofrimento que Deus manda pra gente, Ele quer formar essa encarnação na nossa alma. Quando a gente está buscando a santidade, né? A gente fala para Deus, né? Estamos buscando a santidade, lendo o livro do céu, meditando, fazendo essa caminhada com Jesus na divina vontade, para receber esse dom de viver na divina vontade. Ele vai nos mandar a cruz. A cruz vai fazer a alma e Deus, a alma se encarnar em Deus e Deus na alma. Então não tem como viver essa e Jesus não fala de união, ele fala união, essa união com Deus sem a cruz. É a encarnação. É a cruz que vai encarnar Deus na nossa alma. É a cruz. Então, quando ele permite algum sofrimento, é uma graça muito grande que ele está enviando. É o convite dele para acontecer essa encarnação. Qualquer sofrimento que aconteça, qualquer coisa que aconteça, que ele permitir que aconteça, não um sofrimento que você busque, mas um sofrimento que ele permitiu, que ele te enviou. Ele fala isso em outro trecho no volume anterior. Que um ato que não seja da vontade dele, ainda que seja um sofrimento que não seja da vontade dele, não agrada a ele. É um sofrimento que ele permitiu, não que você buscou por vontade própria. Então a gente tem que pedir muito a Deus para entender, né? E aceitar o sofrimento, aceitar de verdade. Aceitar de verdade, com essa consciência de que é para fazer a encarnação de Deus na alma e da alma em Deus. Dito isto, desapareceu, mas depois voltou no momento de sua paixão, quando foi coberto de opróbrios, de ignomínias, de cuspidos, e eu lhe disse: Senhor, ensina-me que coisa posso fazer para afastar de ti esses opróbrios. E restituíste as honras, os louvores e as adorações. E ele disse: Minha filha, em torno de meu trono há um vazio, e este vazio deve ser preenchido pela glória que me deve a criação. Por isso, quem me vê desprezado pelas outras criaturas e me honra, não só por si, mas pelos demais, me faz renascer as honras neste vazio. Quando não me vê amado e me ama, me faz renascer o amor. Quando vê que cumula as criaturas de benefícios e não me reconhecem e nem sequer me agradecem, e ela me agradece como se lhe tivesse sido feitos os benefícios, faz-me renascer neste vazio a flor da gratidão e do agradecimento, e assim de todo o resto que me deve a criação, e que com negra ingratidão me nega. Agora, sendo tudo isto uma superabundância da caridade da alma, que não só me devolve o que me deve por si, senão que o transborda de si, me faz pelas outras, sendo esta glória fruto da caridade, estas flores que me manda neste vazio em torno de meu trono, recebem uma cor mais bonita e a mim muito agradável. Então assim, a Luísa falou para ele: como eu posso restituir toda a honra, todo o louvor, toda a adoração que o Senhor merece, né? Como eu posso afastar de ti esse sofrimento? Aí ele falou que no trono dele há um vazio, que toda a criação deve glória a Deus. Toda a criação, todas as criaturas da face da terra deviam dar glória a Deus
Toda a alma foi feita para amar a Deus, para conhecer a Deus, para servir a Deus, todas as almas. Então, como o trono de Deus está vazio de adoração, de amor, de louvor, de glória, de gratidão por parte de milhões de criaturas que não reconhecem, nem reconhecem que Deus existe. Não amam, não adoram, não rezam, não faz nada. Vive como se não tivesse Deus, como se não tivesse um Pai. E outras, existem vários tipos, né, de almas, mas o trono de Deus tem esse vazio dessa glória que toda a criação, todas as criaturas deveriam dar a Deus. O homem, né, porque a criação, as flores, as plantas, o mar, o vento, tudo, eles vivem em perfeita harmonia. Eles vivem na vontade divina, os animais. Eles adoram a Deus com uma linguagem deles, né? Uma linguagem muda. A gente não consegue ver a adoração, mas eles adoram a Deus. E o ser humano é o único que está fora dessa harmonia. E aí, quando tem uma alma que sabe, por exemplo, a gente lê, eu não sabia disso, só lendo o livro do céu para que eu tive essa consciência, né, dessa adoração que a gente deve a Deus e tudo. E aí a gente faz isso pela nossa alma e pelas outras. Então a gente entra na vontade divina, que a vontade divina está em todas as pessoas, a gente entra nessa vontade divina e ama por todos. E oferece a Deus o amor em nome de todas as criaturas. A gente oferece a Deus a adoração em nome de todas as criaturas, o louvor em nome de todas as criaturas, a gratidão. Quando a gente olha para o céu e agradece a Deus por tudo que Ele faz, pelo sol que nasce, pelo ar que a gente respira, pela comida, pela água, em nome de todos. Assim, isso é fruto da caridade da alma, porque eu poderia fazer só a minha parte. Eu poderia fazer só a minha parte, agradecer só, eu vou comer, eu agradeço por mim. Não, mas eu como e agradeço em nome de toda a humanidade, por toda a comida que existe na terra. Se eu bebo água, aí eu bebo a água, agradeço pela água que eu estou bebendo e pela água da terra inteira, em nome de toda a humanidade eu agradeço. Se está chovendo, eu agradeço a Deus pela chuva em nome de toda a humanidade. Se eu vejo alguma coisa linda que Deus faz, se eu vejo o sol, eu sei que o sol, Jesus fala que o sol é o semeador do amor, que ele semeia o amor em toda a criação, nas plantas, nas flores, na água. Então a gente vê o sol, não é o sol, é o amor de Deus semeando ali na terra para todas as criaturas. E quando a gente se alimenta de alguma coisa, de algum fruto que foi semeado pelo amor de Deus, pelo sol, e a gente não agradece. Então, se eu tenho consciência desse amor de Deus que está em toda a criação, e eu devolvo tudo para Ele em nome de todos, são flores que a alma manda neste vazio em torno do trono de Deus, e recebem uma cor mais bonita e a mim muito agradável. Por quê? Porque foi fruto da caridade da alma, de fazer por ela e se sacrificar para fazer por todas as criaturas. Dia 24 de dezembro de 1903. O desejo faz com que Jesus nasça na alma, o mesmo faz o demônio. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, veio o menino Jesus e eu, vendo-o muito pequeno, como se acabasse de nascer, disse-lhe: Meu querido, qual foi a causa? Quem te fez vir do céu e nascer tão pequeno no mundo? E ele: O amor foi a causa. E não só isto, mas o meu nascimento no templo foi o desabafo de amor da Santíssima Trindade para com as criaturas. Num desabafo de amor de minha mãe, nasci de seu seio, e num desabafo de amor renasci nas almas. Mas este desabafo é formado pelo desejo. Assim que a alma começa a desejar-me, eu fico já concebido. Quanto mais se adentra no desejo, assim me vou alargando na ama. Quando este desejo enche todo o interior e chega a transbordar fora,
Então renasço em todo o homem, isto é, na mente, na boca, nas obras e nos passos. De igual modo, também o demônio faz seus nascimentos nas almas. Assim que a alma começa a desejar e a querer o mal, fica concebido o demônio com suas obras perversas. E se este desejo vem alimentado, o demônio se engrandece e enche todo o interior de paixões, as mais feias e asquerosas, e chega a transbordar fora, dando ao homem o caminho de todos os vícios. Minha filha, quantos nascimentos faz o demônio nestes tristíssimos tempos? Se tivessem poder, os homens e os demônios teriam destruído meus nascimentos nas almas. Então, só o desejo de receber, o desejo, no desabafo de amor, nasceu no seio. O desabafo é formado pelo desejo. Assim que a alma começa a desejar Jesus, ele já fica concebido. Assim que a alma começa a desejar Jesus, ele já fica concebido. E quanto mais deseja, quanto mais esse desejo vai crescendo e é constante de estar com ele, né, de fazer tudo por ele, de viver com ele, assim ele vai alargando. E quando esse desejo enche todo o interior e chega a transbordar, então renasce em todo o homem, isto é, na mente, na boca, nas obras e nos passos. Então, se esse desejo aumenta tanto, que a pessoa não deseja mais nada. Para ele ser formado, para transbordar, tem que estar o interior tem que estar preenchido de desejo por Deus. Então tem que tirar todo o desejo por outras coisas e desejar somente a Deus. Não desejar mais nada. Porque aí para transbordar o interior tem que estar cheio. Para transbordar na mente, na boca, nas obras e nos passos, para a alma já viver, a mente é Deus que pensa. A boca é Deus que fala. É Deus que trabalha na alma. É Deus que vive inteiramente na alma. Para Deus viver inteiramente na alma, esse desejo tem que ir crescendo. E Jesus vai crescendo na gente, na alma. Vai preenchendo a graça, né? Vai preenchendo toda a alma até ela poder falar: eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Ele é meus passos, minha voz, minha mente, minhas mãos. Eu não existo mais. Até a alma fala: eu não existo mais. Renunciei totalmente a tudo, só desejo a Deus. Vive como Deus pensou na criação. Viver somente para amar, conhecer e servir a Deus. E o demônio faz o mesmo. Quando a alma começa a desejar o mal, o demônio fica concebido na alma, com suas obras perversas. E esse desejo vai se alimentando de fazer sempre o mal. Então ela vai se enchendo de mal, só pensa coisas mal, só quer o mal, só deseja o mal. O demônio se engrandece e enche todo o interior de paixões, de vícios, de pecados, os mais feios e asquerosos. Chega a transbordar para fora. Né? O demônio, a alma fica completamente preenchida de vício, de pecado. Transborda, dando ao homem o caminho de todos os vícios. Minha filha, quantos nascimentos faz o demônio nestes tristíssimos tempos? Se tivessem poder, os homens e os demônios teriam destruído meus nascimentos nas almas. É porque Deus não permite, né? Ele não permite. O demônio está submisso a Deus. Mas se Deus desse poder para o demônio, ele destruiria todos os nascimentos nas almas. Jesus fala acho que é para Valtorta. Acho que é para Valtorta. Ele fala que se não fosse o amor dele paciente, limpando o mal na terra, todos os dias, que nós todos seríamos demônios. Meu Deus, eu fiquei... Nossa, a hora que ele falou isso. Eu não lembro direito, mas ele falou assim: se não fosse o amor dele
paciente, nos perdoando todos os dias. Se não fosse Ele aqui na terra todos os dias, no sacramento, se oferecendo todos os dias como vítima, sofrendo todos os dias por nós, intercedendo por nós, sendo nosso advogado diante do Pai, para o Pai usar, aplacando a justiça divina, para o Pai usar de misericórdia com nós. Se não fosse esse incansável trabalho de Jesus, de nos resgatar todo dia, de nos redimir todos os dias, de nos levantar todos os dias, de nos amar a todo momento, todo segundo, de nos resgatar do inimigo o tempo inteiro, nós seríamos demônios. Meu Deus. Eu não lembro direito qual foi a parte da Valtorta que ele falou isso, mas ele falou para Valtorta. Como todas as vidas estão em Cristo. Depois de haver esperado muito, assim que veio meu bendito Jesus, fazia-me ver muitas almas humanas em sua humanidade, e enquanto via, me disse: Minha filha, todas as vidas humanas estão em minha humanidade no céu, como dentro de um claustro. E estando dentro de meu claustro, de minha parte o regime de suas vidas, não só isto, senão que minha humanidade, sendo claustro, faz as vidas de cada alma. Qual não é a minha alegria quando as almas estão neste claustro? E o eco que sai da minha humanidade combina-se com o eco de cada vida humana da terra. E qual é a minha amargura quando vejo que as almas não estão contentes e saem, e outras estão, mas forçadas e de má vontade. Não se submetem às regras e ao regime de meu claustro. Por isso os ecos não se combinam juntos. Todas as vidas humanas estão na humanidade no céu. Como dentro de um claustro. Deixa eu ver o que é claustro. Num convento. Claustro. Num convento, como se fosse numa igreja. Num convento, galeria coberta, arqueada. Acho que ele quis dizer como se fosse num convento. É, um monumento, religioso, né? Como se fosse algum convento. Então, todas as vidas humanas estão em minha humanidade no céu, como dentro de um claustro, enclausuradas, né? Num convento de religiosas. E estando dentro desse convento, de minha parte o regime de suas vidas. De minha parte o regime de suas vidas. O regime, não só isso, senão que a minha humanidade sendo claustro. Então, o regime é ele que, como a gente está nesse claustro que é dele, nesse convento, tem um regime, uma ordem, uma regra a ser seguida, né? Como num claustro. Numa ordem religiosa tem rigorosas regras. Então, o regime de cada vida parte dele, que ele é o claustro. Não só isto, senão que a minha humanidade, sendo claustro, faz as vidas de cada alma. Qual não é minha alegria quando as almas estão neste claustro e o eco que sai da minha humanidade combina-se com o eco de cada vida humana na Terra? Imagina a gente tá aqui na Terra, mas a nossa vida está no claustro lá no céu. É isso que ele está falando, todas as vidas humanas estão no céu. A vida humana está no céu, como dentro de um claustro. Então, qual não é a alegria de Jesus, de uma alma que a vida dela está lá no céu, enclausurada na humanidade dele, na humanidade de Jesus, gloriosa lá no céu. A minha vida está na humanidade dele.
Qual não é a alegria dele quando a minha vida, que está lá, mas ainda está aqui exilada, se submete a esse regime, a essa ordem que é ditada pela humanidade dele. Qual não é a minha alegria quando as almas estão neste claustro e o eco que sai da minha humanidade combina-se com o eco de cada vida humana da Terra. Você está por vontade própria, se submetendo à vontade dele, fazendo a vontade dele. Qual não é a alegria dele quando está de comum acordo? Quando a alma vive enclausurada e obedece à regra do convento. Tudo fica em ordem no convento. Imagina um convento onde todas as freiras, todas as pessoas, todas as freiras seguem rigorosamente a vontade, a regra daquele convento. Tudo é ordem, tudo é alegria, está tudo em ordem, tudo harmonia. E qual não é a minha amargura quando vejo que as almas não estão contentes e saem? As almas que decidem por livre vontade não querer estar em Deus e já escolher aqui na terra não ser de Deus por vontade própria, né? Aquelas almas que se entregam, que se consagram a Satanás, como ele disse naquele trecho anterior, que a alma desejando o mal já concebe o demônio e ele vai crescendo até sair para fora e ela se entregar totalmente aos vícios, aos vícios e ao pecado. Então as almas saem do claustro, não querem estar ligadas a Jesus, não querem, por livre e espontânea vontade, conscientes disso, não querem, rejeitam já a Deus. E outras que estão, mas forçadas e de má vontade, não se submetem às regras e ao regime de meu claustro. Então algumas querem, as almas que querem estar, acreditam em Deus, amam a Deus, né, mas ainda estão na vontade humana, não querem se submeter às regras do claustro. Estão lá, mas de má vontade, não amam verdadeiramente estar ali, não estão por livre e espontânea vontade, estão infelizes. Não, a vontade delas não é a vontade de Deus. Elas estão lá, mas forçadas e de má vontade. Quanta amargura Jesus sente por causa disso. Por isso, os ecos não se combinam juntos. Janeiro, 6 de janeiro de 1904. A raça humana é toda uma família. Quando alguém faz uma boa obra e a oferece a Deus, toda a família humana participa naquela oferta, e para ele é como se todos a oferecessem. Continuando meu habitual estado, veio o bendito menino Jesus, e depois de se ter colocado nos meus braços e de me ter abençoado com suas mãozinhas, disse-me: minha filha, sendo a raça humana toda uma família, quando alguém faz alguma obra, alguma boa obra, e me oferece alguma coisa, toda a família humana participa naquela oferta e está presente como se todos me oferecessem. Como hoje os magos, ao oferecer-me seus dons, eu tive em suas pessoas presente a toda a geração humana, e todos participaram do mérito de sua boa obra. A primeira coisa que me ofereceram foi o ouro, e eu, em correspondência, lhes dei a inteligência e o conhecimento da verdade. Mas você sabe qual é o ouro que quero agora das almas? Não o ouro material, não, mas o ouro espiritual, isto é, o ouro de sua vontade. O ouro dos afetos, dos desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Este é todo o ouro que a alma tem. E eu quero tudo para mim. Agora, para dar-me isto, a alma é muito difícil. Dá-lo sem sacrificar-se e mortificar-se, e esta é a mirra, que como fio elétrico ata o interior do homem e o faz mais resplandecente. Ele dá a tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de belezas, mas isto não é tudo. É necessário quem mantenha sempre vivas as cores, o frescor, que como perfume e brisa exala do interior da alma.
Requer-se quem ofereça quem ofereça e quem obtenha dons maiores daqueles que doa. Como também se requer ainda quem obrigue a habitar no próprio interior aquele que recebe, e aquele que dá, e tê-lo em contínua conversa e em contínuo comércio com ele. Então quem faz tudo isto? A oração. Em especial, o espírito de oração interior, que sabe converter não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas. E este é o incenso. Então, toda vez que a gente faz, a família, a raça humana é uma família. Uma família, somos uma única família. A raça humana, todos os seres humanos da face da terra, somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos. Todos do passado, presente e futuro. Formamos uma só família. Então, quando alguém oferece a Deus alguma coisa, toda a família humana é beneficiada. Toda a família humana, quando eu ofereço a Deus uma oração, um sacrifício, uma mortificação, um ato de amor, um agradecimento, toda a família humana participa daquela oferta. Eu ofereço em nome de todos. Toda a família humana é beneficiada. Então, os magos chegaram lá para oferecer os seus dons, o ouro, o incenso e a mirra. Eles ofereceram, eles nem pensaram nisso, que estavam oferecendo em nome de toda a humanidade. Mas Deus olha para o ato deles, olha neles toda a humanidade. Deus enxerga naquela pessoa que está oferecendo, não uma pessoa. Ele enxerga a família humana. Ele enxerga a raça humana. Somos um. Para Ele nós somos um. Quando eu ofereço, eu chego lá diante de Deus. Ele olha para mim, ele não vê Michele, ele vê a raça humana, a família humana. Como Jesus disse no outro trecho, todas as vidas humanas estão nele, na humanidade dele lá no céu, como num claustro, enclausuradas lá nele, todas. Então, quando eu ofereço alguma coisa, ele olha a raça humana, ele não vê uma pessoa, ele vê a raça humana, a família humana. Então, os magos chegaram para oferecer o ouro, o incenso e a mirra, e Jesus olhou para eles e viu toda a geração passado, presente e futuro. Ofereceu os seus dons, eu tive em suas pessoas presente toda a geração humana. E todos participaram do mérito de sua boa obra. A primeira coisa que ofereceram foi o ouro. Quando a gente oferece alguma coisa, Deus nos retribui. Então, retribui, quando eu ofereço algo para Deus, Ele olha toda a família humana oferecendo e Ele retribui. E retribui para todas as pessoas. Para todos. Então, que Jesus fala assim, que se... Eu não lembro se foi na Valtorta, se foi aqui no Livro do Céu, mas assim, se foi para a irmã Natália, não lembro. Mas o amor o que sustenta a humanidade, acho que foi para Valtorta. Ele fala que a Terra é um altar. A Terra é um grande altar, onde deve ser elevado a Deus louvores, adoração, oração, amor, atos de louvor, né? No altar. A Terra é um grande altar. E como tem muitos pecados, também é um altar onde é oferecido vítimas para a expiação dos pecados. Então ele fala, porque Pedro perguntou para ele por que os inocentes, os justos, as crianças sofrem tanto. Aí Jesus explicou para ele por quê. Porque a terra é um grande altar, onde é oferecida a Deus vítimas para expiar os pecados. E a vítima tem que ser inocente, para se oferecer junto com Jesus. Na hora que Jesus falou isso, ele ainda não estava, ele
ele mesmo ainda não estava sendo oferecido, né? Ele não tinha morrido ainda. Mas ele citou que ia ter a vítima, né? Ele mesmo, a vítima, sendo oferecido todos os dias nesse altar da terra. E junto com ele, outras almas. O sofrimento das outras almas sendo oferecido junto com Jesus. E se não fosse por isso, quem ia, né? Deus, esse oferecimento da vítima que aplaca a justiça de Deus e ele não destrói a terra. Se não tivesse oferecimento, esse amor, esse incenso, esse ouro, essa mirra sendo oferecidos a Deus, não teria o que aplacar a justiça divina. Não teria amor aqui na terra, ia destruir. Não ia ter quem segurasse a justa ira de Deus. E esse amor, às vezes a gente pensa assim, não, mas são poucas pessoas que rezam, que amam a Deus, né? Que vivem para Deus, que oferecem esses atos para Deus. Mas aí ele fala que toda a família se beneficia. Então ele não olha que só tem uma pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas, não sei, que amam verdadeiramente a Deus, não sei. Que tem poucas pessoas, por exemplo, que sabem, que conhecem que conhecem os Espíritos da Luísa, que estão procurando viver na divina vontade, que não é todo mundo que ainda conhece, mas tudo que a gente está fazendo, entregando nossa vontade para Deus, que Ele fala que aqui você sabe qual é o ouro que quero das almas? É o ouro da sua vontade, o ouro dos afetos, dos desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Na divina vontade, a gente entrega tudo para Deus. Tudo, a nossa vontade, os nossos afetos, os nossos desejos, nossa alma, tudo. E Deus olha essa oferta da nossa vontade, dos nossos desejos, das nossas orações, como sendo a família humana oferecendo. Tanto que nas orações da Luísa, ela sempre fala, por exemplo, a oração que a gente sempre faz, Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que temos direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Ele recebe como se fosse da família humana inteira. E toda a família humana é beneficiada com graça, com misericórdia. Então a primeira coisa que ofereceram foi o ouro. E ele, em correspondência, lhes deu a inteligência e o conhecimento da verdade para todo mundo. Deu para a família humana inteligência e conhecimento da verdade. Na hora que os magos chegaram lá, eles tiveram uma luz muito forte para conhecer que Jesus era o Messias. Então, o que ele espera, o que ele quer de nós agora é a nossa vontade. O ouro da nossa vontade, dos nossos afetos, dos desejos, dos gostos. O ouro de todo o interior do homem. E este é todo o ouro que a alma tem. Tudo que a gente tem, que Deus quer de nós, e Ele quer tudo para Ele. Mas para dar isto, é sacrifício. Dar tudo isso para Deus, a nossa vontade, principalmente, a nossa vontade, é o maior sacrifício que Deus pode nos pedir. Porque se eu falo para Deus assim, eu nunca quero fazer a minha vontade, sempre a tua, isso tem muitas consequências. Porque toda situação que se apresentar na sua vida, você nunca vai fazer a sua, vai fazer sempre a vontade de Deus. Tem consequências, é sacrifício. Nunca fazer a nossa vontade é sacrifício, é o maior sacrifício que Deus pode pedir. O sacrifício perfeito. Então, para dar isso tudo a Deus, esse ouro para Deus, tem mortificação, tem sacrifício. E esta é a mirra.
A mirra é como um fio elétrico que ata o interior do homem e o faz mais resplandecente. Então, esse sacrifício, essa mortificação, para doar a nossa vontade para Deus, nossos afetos, nossos desejos, ata o interior do homem, ata nosso interior e o faz mais resplandecente. Ele dá a tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de belezas. É copiar de novo a imagem de Deus na nossa alma. Fazer isso. Sacrificar todo o nosso ser, todo o nosso interior a Deus. A nossa vontade. Nunca fazer a nossa vontade é retornar ao estado original da criação. Copiar de novo a imagem divina na nossa alma. Todas as espécies de beleza. Que eu vou receber a vida divina. Não vou viver mais de forma humana. De forma divina. Vou ter a vida divina, a vida encarnada, como ele falou naquele trecho da cruz, da encarnação da cruz. Mas isso não é tudo. É necessário que mantenha sempre viva as cores, o frescor. Então o ouro entrega todo o ouro, né, da nossa vontade para Deus. A mirra, que é por causa dessa entrega, tem o sacrifício, a mortificação, é a mirra, que resplandece o nosso interior, que dá à nossa alma todas as espécies de beleza. Essa mirra, esse sacrifício, essa mortificação embeleza a alma. Mas é necessário que mantenha a alma desse jeito, bela, né, cheia de múltiplas cores. É necessário manter essa cor, esse frescor, que como perfume brisa exala do interior da alma. Então, para isso, para manter essa beleza na alma, requer-se quem ofereça e quem obtenha dons maiores daqueles que doam. Requer quem ofereça e quem obtenha dons maiores daqueles que doam. Como também se requer ainda quem obrigue a habitar no próprio interior aquele que recebe e aquele que dá, e tê-lo em contínua conversa e em contínuo comércio com ele. Então, quem faz tudo isso? A oração. A oração vai me manter sempre em contínua conversa com Deus. Quem doa e quem recebe com o doador, a conversa entre quem doa e quem recebe é a oração. Em especial, o espírito de oração interior. O espírito de oração interior, a alma que está sempre em conversa com Deus. Independente de você parar para ter aquele momento de oração, não. Você tá a alma que sabe orar continuamente. Uma oração interior, que o exterior não perturba, que a paz que existe lá dentro é tanta, né? Que a alma consegue, mesmo trabalhando na rua, tá sempre em espírito de oração interior, mental, ou às vezes uma oração assim, sem dizer nenhuma palavra, mas aquela conversa, aquela consciência da presença de Deus o tempo todo, mesmo sem falar uma palavra, mesmo que esteja fazendo outras coisas, nada perturba lá o interior, como se a alma tem consciência de que lá na sua alma tem um castelo, tem um mundo onde Deus habita. E você está sempre lá dentro. Nunca sai, está sempre lá dentro em oração contínua. Não só oração vocal, né? Oração de todos os tipos. Oração de contemplação vocal. A oração especial de oração interior, que sabe converter não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas. Este é o incenso. A oração é o incenso.
que converte todas as obras internas em ouro. Tudo que você faz interiormente, seus pensamentos, tudo transforma em ouro. Mas também tudo que você faz exteriormente, todos os atos junto com Deus, viver agindo sempre junto com Deus, fazendo tudo por Ele. Tudo é ouro. Tudo é ouro. Este é o incenso. (7 de fevereiro de 1904) Como é difícil encontrar uma alma que se dê toda a Deus, para poder fazer com que Deus se dê tudo dela. Passei todo o mês passado sofrendo muito, por isso negligenciei escrever, e continuava me sentindo muito débil e sofrida. Me vem frequentemente um temor, porque não é que não possa escrever, senão que não quero, e por desculpa digo que não posso. É verdade que sinto muita repugnância e devo fazer um grande esforço para escrever, e só a obediência podia vencer-me. Por isso, para tirar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Recordo que um dia, me sentindo mal, me disse: "Minha filha, o que será se cessar a música no mundo?" E eu: "Senhor, que música pode cessar?" E ele ajuntou: "Tua música, amada minha, porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente. É uma contínua música a meu ouvido, e me tira o sentir a iniquidade da terra, e portanto de castigar como convém. E não só isso, mas que é música nas mentes humanas, e as impede de fazer coisas piores. Então, se eu te levar, a música não vai parar? Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra ao céu, e em vez de tê-la na terra, a terei no céu. Mas o mundo como fará?" Então ela estava sofrendo muito, não queria escrever, estava muito sofrida. Para ela podia ir a qualquer momento, ela queria ir embora, queria morrer. E aí Jesus aí falou para ela: "Minha filha, o que será se cessar a música do mundo?" "Senhor, que música pode cessar?" "Tua música, amada minha, porque quando a alma sofre por mim, roga, repara, louva, agradece continuamente. É uma contínua música ao meu ouvido." Então é o que eu estava falando se não tiver o amor, se Deus olhar para a terra e não ver o amor de ninguém, ninguém amar a Deus aqui na terra, o que vai ser? Mas o mundo como fará? Sem essa música. O que seria do mundo se não tivesse almas que sofrem por Deus, que rogam, que reparam, que louvam, que agradecem continuamente? Porque Deus olha para essa alma e vê toda a família humana. Essa vida dessa alma é uma contínua música ao ouvido de Deus, e tira dele o sentir a iniquidade da terra, e portanto de castigar como convém, aplaca a justiça divina, e ele não castiga como nós mereceríamos ser castigados. Ele não destrói a terra, mas que é música nas mentes, e essa música, essa alma que vive, que entregou a vontade para Deus, que sofre por Deus, que roga por todos, repara por todos, agradece, que vive na vontade de Deus, que está na regra perfeitamente do claustro lá que ele falou, que a alma, a vida divina está no claustro da humanidade dele, que vive, né, seguindo essa regra lá no claustro da humanidade de Jesus, totalmente concordando com a vontade dele, sofrendo por ele, aceitando tudo que ele quer, nunca questionando as ordens dele, o que ele deseja, rezando, reparando, agradecendo. É uma música para Deus. E aí ele castiga, porque a gente vê, né, a terra tem os castigos, Deus permite o sofrimento na terra, mas não castiga como convém. Seria muito pior
A situação seria muito pior se não tivessem almas hoje vivendo totalmente conformadas com a vontade de Deus, vivendo na vontade de Deus. E a gente não vê, às vezes a gente fala assim, até a Luísa falou, o confessor dela falou assim, ela estava fazendo as orações, e aí o confessor falou assim, mas eu não vejo, eu quero ver um milagre, eu não vejo nenhum benefício dessas orações que você faz por todos. Ele não vê nada. Né? Ele falou, eu quero ver alguma coisa mudando no mundo, porque você fala que faz orações por todos, que ama por todos, que aplica o selo da divina vontade em todos, mas o mundo continua assim, não vejo mudança nas pessoas. Aí Jesus explicou lá para eles, né? Respondeu tudo, que é essa música que impede que as almas façam coisas piores. Se não tivesse essa música, o mundo e as pessoas, as mentes, né, as almas estariam piores. O pecado estaria pior. A gente pensa, nossa, como assim? Pior do que está hoje? Sim, pior. Essa música nas mentes humanas impede de fazer coisas piores. Então, como ele disse, tudo que a gente faz, que uma alma faz, toda a família humana é beneficiada. Então, quando uma alma está vivendo totalmente conformada com a vontade de Deus, aplaca a justiça divina e o Pai usa de misericórdia com as almas. Ele não deixa de enviar graça, de enviar luz, de enviar formas de conversão. Ele não deixa de usar do amor para converter as almas. Então essa música não pode parar. Se essa música parar, o que será do mundo? Então, se eu te levar, a música não vai parar? Para mim é nada, porque não será outra coisa que transportá-la da terra para o céu. E em vez de tê-la na terra, eu a terei no céu. Mas o mundo como fará? Como fará o mundo se não tiver essa música que sai das almas, que estão em graça, que estão na vontade de Deus? Então eu pensava para mim, estes são os habituais pretextos para não levar-me a tantas almas boas no mundo e que tanto fazem por Deus, e que eu entre todas elas não ocupo senão talvez o último lugar. Porém diz que se me levar cessará a música. Há tantas que a fazem melhor. Enquanto isso pensava, como um raio veio e acrescentou: minha filha, isto que dizes é verdade, que há muitas almas boas e que muito fazem por mim. Mas como é difícil encontrar uma que me dê tudo para poder dar-me tudo. Quem se retém um pouco de amor próprio, uma própria estima, outro um afeto, inclusive a pessoas mesmo santas, e outro uma pequena vaidade. Quem se retém um pouco de apego à terra, quem ao interesse, em suma, quem é uma coisa e quem é outra. Todos retêm alguma coisa de próprio, e isto impede que tudo seja divino neles. Então, não sendo todo divino que sai deles, não poderá sua música produzir aqueles efeitos a meu ouvido e às mentes humanas. Por conseguinte, o muito fazer deles não poderá produzir aqueles efeitos, nem me agradar tanto, como o pequeno fazer de quem não retém nada para si e que toda a mim se dá. Então, o que ele está falando aqui, essa música, só sabe cantar essa música que é agradável a ele, a alma que se dá totalmente a ele. Totalmente, que não retém nada para ela mesma. Que faz tudo por amor a Deus. Que vive, não tem mais vontade. Que vive na vontade de Deus. Que não tem mais vontade. Não tem mais nenhum apego à terra. Não tem mais nenhum apego à terra, não tem nenhum interesse humano em nada que faz, não tem nenhum interesse humano. O único interesse dessa alma em tudo que faz tem que ser agradar a Deus. Para essa alma conseguir cantar essa música, né, para Jesus e ele ficar e fazer esse efeito,
Não pode ter nenhum interesse humano, nenhum apego à terra, nada, nenhuma vaidade, nenhum afeto, inclusive a pessoas santas. É uma alma que vê Jesus em todas as pessoas, que não se apega a ninguém, nem que seja um padre, uma pessoa santa, né? Ela pode até, ela só vê Jesus em todo mundo. Acabou, o mundo para ela tem que acabar. Ela tem que amar o próximo, porque ela vê a imagem de Deus no próximo. Ela tem que estar pronta para ir da terra a qualquer momento. Não tem apego a nada, 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 nada. Nem a ninguém. Então é difícil achar, ele falou, é difícil achar, encontrar uma alma que dê tudo para ele, que não tem nenhum apego na terra. É difícil achar essa alma. Ele estava falando para ela, na terra, pelo jeito, não tinha uma alma desse jeito, igual a Luísa, que deu a vontade para ele. Tinha muitas almas boas, né? Ela falou, tem tanta alma boa que faz tanto pelo Senhor, mas esse tanto que elas fazem, que às vezes faz coisas grandiosas, que, né, pode ser sei lá, uma religiosa que faz muita penitência, que vive num regime rigoroso ali, enclausurada, que não vê o mundo mais, que faz um sacrifício muito grande, que obedece, que está ali naquela regra. Mas se ela tiver algum apego, se ela tiver algum interesse humano, se ela faz alguma coisa, em algum momento ela faz alguma coisa para agradar, sei lá, que seja a superiora dela. Se ela tem um apego com a superiora e faz as coisas por ela, para agradar ela, para adular a superiora, alguma coisa assim nesse sentido, ela não vai conseguir, né, cantar essa música para Deus, porque ela teria que ver na superiora a imagem de Deus e fazer por ele. Então qualquer ordem que ela desse, ela ia fazer por Deus, não ia olhar quem está pedindo. Ela está sozinha no mundo com Deus. Então é muito difícil, ele está falando que é muito difícil achar uma alma que esteja assim totalmente desapegada. Então, não sendo todo o divino que sai deles, não poderá a sua música produzir aqueles efeitos ao meu ouvido e às mentes humanas. Então só produz no ouvido de Deus, aplaca a justiça dele e ressoa nas mentes humanas para freá-las, né, para fazer coisas piores, essa alma que vive na vontade de Deus. Então, por isso que Jesus fala tanto desses filhos da divina vontade. Que ele fala da Luísa, o que ele fala da Luísa são coisas assim lindas. Ele chama ela de o tesouro, a minha filha amada. A alma, essa alma é rara. Então, para Deus, essa alma é um tesouro que ele tem aqui na terra. Essa alma que se dá toda para ele, que não pensa em si mesmo, que faz tudo por ele, é um tesouro para ele aqui na terra. É a alma que aplaca a justiça dele, que descansa os ouvidos dele. Porque eu imagino que tem duas músicas no mundo. A música que sai dessa alma, do Filho da Divina Vontade, e a música que sai do pecado, das blasfêmias. Uma música horrível, 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 horrível. Mas a música que sai das almas dos filhos da Divina Vontade abafa essa música de blasfêmia. Abafa. Deus só... Como se tivesse uma rádio. Deus está lá no céu, ele está ouvindo música. E aí, ele sempre escolhe aquela estação. A estação onde está passando a música dos filhos da Divina Vontade. Ele não ouve outra rádio. Só ouve essa rádio.
Ele nem se importa com a outra música, ele não ouve. Ele não quer ouvir. Se ele ouvisse só essa, imagina como ele ficaria indignado se essa música simplesmente um dia ele vai procurar a estação para ouvir, acaba. Não tem, acabou, não tem mais. Ele ia ficar irado, muito irado. Ia derramar, ele ia castigar muito, como a gente merece. Como a gente merece. Se Deus castigasse como a gente merece, se não tivesse a música para acalmar ele, porque o alimento de Deus é o amor. Essa música é amor. A finalidade da criação foi o amor. A finalidade da criação foi o amor. Nós somos criados para o amor, para amar. Se não tem nenhuma alma que ama a Deus verdadeiramente, não tem porquê essa terra existir. Não tem porquê. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.